Em 1934, foi promulgada a terceira Constituição do Brasil e no dia seguinte, Getúlio Vargas foi eleito presidente da República, mas de uma forma não tão costumeira, pois ele foi eleito pelo voto indireto para um mandato de 4 anos e o Congresso vetou qualquer possibilidade de reeleição. Já perceberam que nós estamos estudando o governo constitucional de Getúlio Vargas, que vai durar de 1934 a 1937 e integra a Era Vargas. Esse vídeo é especialmente para vocês que acabaram de estudar o governo provisório de Vargas. Então vamos lá? As principais mudanças decorrentes da Constituição de 1934 foram a implantação do voto secreto, do voto feminino, criação de uma justiça eleitoral, o ensino primário gratuito e obrigatório e a nacionalização progressiva de minas, jazidas minerais e quedas d'água. Agora, a maior novidade foi a criação de leis trabalhistas, jornada de trabalho de 8 horas, descanso semanal remunerado, férias anuais remunerada, estabilidade ao trabalho da mulher gestante, proteção ao trabalho da mulher e do menor, indenização por dispensa sem justa causa. Mas no governo Getúlio Vargas, no governo constitucional de Getúlio Vargas, as duas ideologias que predominaram foi o populismo e o corporativismo. Vamos falar um pouquinho do populismo. Populismo é uma forma de governo ligada a um líder carismático e demagogo. Demagogo, aquele que cumpre as promessas tão sonhadas pelo povo. Mas, por outro lado, não se enganem, esse líder tem um objetivo: se perpetuar no poder. Getúlio, ele estabelece uma política trabalhista com os direitos trabalhistas, mas ao mesmo tempo ele controla o movimento sindical e tem o apoio dos grandes empresários, tem o apoio dos patrões por meio do incentivo industrial. Então, Getúlio Vargas vai ficar conhecido como aquele líder amoroso e bom e vai construindo-se um mito que Getúlio é o pai dos trabalhadores do Brasil. Ou melhor, Getúlio é o pai dos pobres e a mãe dos ricos. No caso do corporativismo, foi criado por Benito Mussolini, o líder fascista italiano, através da Carta del Lavoro. É a Carta do Trabalho, onde dizia-se que não haveria mais lutas de classes e que o Estado faria a conciliação entre patrões e empregados. Na verdade, o Estado controlava os movimentos sindicais. E o líder sindical ganhou até o apelido de pelego. Pelego, gente, que é aquela pele do carneiro que é colocada entre a sela e o animal para amaciar o atrito, né? Continuando, durante o governo de Vargas surgem algumas tendências políticas e uma das que mais se destacou foi a Ação Integralista Brasileira, AIB. Vai ser um partido político e, de acordo com a historiadora, professora e escritora Mary Del Priore, foi o fascismo atravessando o Atlântico e chegando no Brasil sob a forma de uma organização.
E essa organização será a Ação Integralista Brasileira. A e B. O integralismo foi fundado em 1932 pelo escritor Plínio Salgado. E de acordo com algumas fontes, o integralismo defendia um governo autoritário dirigido por um chefe único e um partido único, defendia o predomínio da nação sobre o indivíduo, defendia a censura aos meios de comunicação e também, assim como o fascismo, defendia o uso da violência contra seus opositores políticos, principalmente contra os comunistas. A AIB chegou a ter mais de 100 mil filiados e mais de 1.000 núcleos espalhados pelo Brasil. Tinha o lema Deus, Pátria e Família, e seus membros geralmente eram do alto clero, das Forças Armadas, das classes médias e do empresariado. Quanto à simbologia do integralismo, eles usavam uniformes com paletós e calças verdes, com gravata preta, boné verde. Por isso ganharam o apelido de camisas verdes, mas seus opositores chamavam-no pejorativamente de galinhas verdes. Eles utilizavam uma bandeira na cor azul e no centro um símbolo, que é o sigma, uma letra grega, que significa somatória. O seu logo era o sigma sobreposto ao mapa do Brasil. E às vezes usavam cartazes de propaganda com um integralista apontando o dedo. O Brasil precisa de você. Fora do integralismo não há nacionalismo. Quando eles se encontravam, os integralistas saudavam um ao outro com o braço direito erguido, dizendo a uma palavra em tupi-guarani, Anauê, que significa eis-me aqui, ou também significa você é meu parente, você é meu irmão. De acordo com Mary Del Priore, eles eram nacionalistas, copiavam vários conceitos fascistas, italiano, tá? Mas era essencialmente um movimento antissocialista, antissemita e antiliberal. Dá uma olhada aqui, antiliberal. Mary Del Priore também diz que o integralismo não foi uma cópia do fascismo, porque o movimento teve vários reflexos no Brasil. No Norte, por exemplo, o integralismo integrou negros e mulheres que eram chamadas de blusas verdes e trabalhavam em escolas, ambulatórios, creches, atendiam a população mais carente por meio de entidades filantrópicas. No Norte. Em São Paulo, os integralistas encontraram uma forte oposição, principalmente dos italianos, dos anarquistas e dos membros do Partido Comunista Brasileiro. No sul do Brasil, muitos jovens aderiram ao integralismo. E alguns eram simpáticos ao regime nazista. Tanto que vocês estão vendo aqui, uma festa nazista em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Agora, no Nordeste era outra história. No Nordeste, o integralismo ele não foi tanto um movimento político, mas sim espiritual. O padre Helder Câmara, grande líder cearense, ele dizia que deveria valorizar os aspectos morais e combater os males do liberalismo, do comunismo e do modernismo.
Então, lá no sertão nordestino, Hitler e Mussolini não eram tão conhecidos, eram praticamente desconhecidos. Para terminar esse vídeo, preciso falar de uma curiosidade. Alguns integralistas relatam que a ideia do integralismo nasceu em Monte Aprazível. Tem até uma placa na Praça São João homenageando Plínio Salgado. Mas essa história fica para outro vídeo.